Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Marcela, criadora do Além Docinho, que é um projeto criado para te ajudar a conseguir oferecer uma vida mais saudável para o seu cachorro a partir da alimentação natural, de um jeito que também seja possível para a sua vida, seja viável para a sua rotina. E eu tô gravando esse vídeo hoje para falar para vocês sobre um assunto que muda bastante quando você entra no mundo da alimentação natural, que é o apetite do seu cão. Se você antes dava ração para o seu cachorro e agora você está começando ou você começou a dar alimentação natural, a cuidar do seu cachorro com comida de verdade, você vai perceber que o apetite dele vai mudar muito também. Normalmente, quando se trata de comida de verdade, os cachorros ficam enlouquecidos, eles gostam muito e eles são capazes até de mudar o jeito deles e a relação que eles tinham com a comida. Isso aconteceu aqui na minha casa. Quando a gente dava ração para Margot, a ração era livre e ficava o dia inteiro ali num pote. Ela sempre foi uma cachorra boa de garfo, digamos assim. Então, nunca ela negou comida e quase tudo que a gente oferece para ela, ela aceita. Mas a gente percebeu com o tempo que ela tem gostos e que tem algumas coisas, até de aperitivo que a gente dá, que ela não curte muito. Mas com a ração, sempre sobrava no pote dela. A ração ficava lá por um bom tempo e ela não comia. Mas com a alimentação natural, ela é doida pela comida, ela gosta muito, ela praticamente pede para comer. E eu tô abordando esse assunto com vocês porque apesar de aqui na minha casa eu não ter nenhum problema com a falta de apetite dos meus cachorros, nem quando a Margot ficou doente a gente teve esse problema, ela sempre comeu muito bem, ainda bem. Eu tenho lido relatos, eu tenho escutado relatos de pessoas que têm sim problemas com os seus cachorros. Então, será que o cachorro enjoa da comida? Será que os cachorros são seletivos, mesmo que eles não tenham nenhum problema de saúde? Então, eu trouxe esses assuntos aqui pra gente conversar hoje. Sobre a ração, é comum que os cachorros muitas vezes não queiram comer e deixem a ração de lado. Por alguns motivos, alguns deles. A ração não é palatável. Por mais que lá na embalagem esteja escrito frango, carne, cordeiro, ela na verdade não é feita com base nesses alimentos. Sim, existem elementos dessas proteínas nas rações, mas as rações não são feitas com as bases nesse tipo de carne. Normalmente a base da ração não é salmão, a base da ração não é cordeiro. O que resulta que ela não tenha um cheiro tão forte, muito menos um gosto tão forte dessas proteínas. Não é palatável, não tem gosto de quase nada, tem gosto da base que a ração é feita. Que na verdade é milho e soja na maioria das vezes, ou proteínas vegetais, que não tem cheiro e gosto nenhum. Então, resulta que não é um alimento tão palatável para os nossos animais e nem tem um cheiro bom para eles, não é nada atrativo, eles não têm vontade de comer aquilo. Então é comum, muito comum que os grãozinhos fiquem lá e que seus cachorros não comam. Já com a alimentação natural, que é muito mais, ela tem um aroma mais forte, ela é mais atrativa, os cachorros costumam comer. Mas os cachorros também são como nós, eles podem simplesmente, às vezes, não estar afim de comer naquela hora, eles podem preferir comer em outros horários. E daí você tem que entender o seu animal e aos poucos ir conduzindo o manejo alimentar de forma para oferecer em momentos em que o seu cachorro aceite melhor. Nesse caso, quando a questão do seu cachorro, ele não gosta de comer no momento, é uma questão de horário, você percebe que o seu cachorro não gosta de comer naquela hora, mas mais tarde ele coma, fique tranquila porque isso é comum. É comum que os cachorros, até pela evolução da espécie, não comam logo cedo, eles gostam de comer mais quando escurece, mais no entardecer. Nesse caso, se você oferece sempre de manhã, nas primeiras horas do dia, e percebe que o seu cão não aceita, você muda a forma de oferecer e você pode então passar a oferecer uma vez por dia, sempre mais tarde. Você vai entendendo o seu cachorro e assim você faz com que ele coma melhor a cada vez que você oferece. E não é toda vez que ele vai aceitar. Se você tem um cachorro que não é toda vez que aceita o todo da comida,
tudo bem, e daí aos poucos você vai oferecendo no momento em que ele aceite. Mas se o seu cachorro simplesmente não tem apetite, uma coisa que a gente tem que conversar é que é muito importante que você procure um médico veterinário para te ajudar e que faça todos os exames. Se todos os exames derem ok, então é só uma questão de falta de alinhar essa rotina com o apetite do seu cachorro. Toda vez que um cachorro fica doente, os veterinários dizem que você tem que ficar muito de olho na falta de apetite. Se ele não comer, pode ser algo grave. Então é muito fácil que as pessoas confundam: o meu cachorro não come porque ele tá doente, e já leve ao veterinário no primeiro sinal de falta de apetite. Mas você tem que observar algumas outras coisas também, principalmente se você oferece alimentação natural, que pode ter algumas variações. Por exemplo, o seu cachorro pode simplesmente não gostar das verduras, o seu cachorro pode simplesmente não estar comendo por causa da temperatura da comida, por conta do horário. Então, eu vou te ajudar a tentar resolver cada uma desses possíveis itens que pode estar fazendo com que o seu cão não tenha um bom apetite. Mas para isso é muito importante também, se é o caso do seu cachorro estar se negando a comer, para que você fique atento se não tem perda de peso. Então, se não é nenhuma doença, se não é nenhum diagnóstico clínico, e se clinicamente ele tá bem, e se o seu cachorro não estiver perdendo peso, vamos partir para os próximos passos para ver o que pode ser o problema. A primeira coisa que eu te oriento a fazer é muito cuidado com os petiscos. Então, se o seu cachorro não come ou não come tudo que tá no prato, ou de vez em quando se nega, a primeira atitude que você tem que tomar é cortar os aperitivos, os petiscos, os snacks, ainda que sejam snacks saudáveis, porque pode ser que o seu cão só esteja comendo o que ele gosta. Então, se você dá uma bolacha de arroz, um pedaço de fruta, e ele come, e na hora da comida ele come a carne, mas deixa lá os vegetais e os carboidratos, é porque ele tá comendo mais do que ele gosta mais de petisco, ele gosta mais de uma banana do que de uma verdura. Então, se você tá com qualquer problema para fazer o seu cachorro comer a quantidade necessária, ou quando você dá comida, a pior coisa que você pode fazer é distrair esse apetite dele com petiscos em outros momentos do dia. Até para você descobrir qual é o problema da falta de apetite dele, porque ele não tá comendo tudo que ele deve comer e tudo que você prepara para ele, tira os petiscos, vê se de repente é uma questão de gosto, se de repente é uma questão mesmo, ele mata a fome dele com os petiscos e depois não sobra espaço para a comida que ele tem que ingerir na quantidade que ele tem que ingerir. Então é a primeira medida para você até entender o que tá acontecendo. Agora, muitas pessoas, muitas tutoras que estão entrando agora no mundo da alimentação natural e começando agora a oferecer alimentação natural para os seus cães, se perguntam se o seu cachorro pode enjoar daquela comida. Não é comum que um cão se negue a comer determinada comida por tá cansado, mas também pode acontecer. O que eu percebo aqui na minha casa, com a experiência que eu tenho, os meus cachorros não se negam a comer, mas quando eu ofereço uma variedade maior de alimentos e tem alguns tipos de comida que eles não amam, que eles não comem com a mesma voracidade que eles comem outros. Não que eles se neguem, eles não chegam a esse ponto, mas isso é da individualidade de cada cão. Isso não acontece na minha casa, mas pode acontecer na sua. Então, você tem que observar. Por exemplo, quando eu repito várias vezes o mesmo tipo de alimento, ou arroz, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais sem gosto, mais neutra, eles não comem com tanto ânimo, não comem tão felizes. Então, existem sim cães que são mais seletivos. Apesar do padrão, do normal, é que os cães sejam um saco sem fundo e comam tudo que você oferece para ele, existem cachorros que conseguem ser mais seletivos tanto com a quantidade de comida, quanto com o que você oferece para ele. Então, por isso que variar os ingredientes, os elementos que você usa para compor a alimentação natural do seu cachorro é importante para que aquilo não perca graça. Algumas medidas que você pode tomar, que você pode fazer para que o seu cachorro coma melhor. A primeira delas é cortar totalmente os lanchinhos e petiscos, tirar essa distração, porque os cachorros que têm o apetite considerado fraco, se eles ficarem beliscando outras coisas,
eles não vão mais ter aquela vontade na hora de comer. E para cachorros também que são chatinhos para comer, que são enjoados, eles vão se acostumar mal a comer sempre uma coisa que eles gostem mais e não vão comer coisas que os cães naturalmente têm mais dificuldade de ingerir, como por exemplo verduras e legumes, que não são a carne, a proteína que eles mandam ver de qualquer maneira. Eu ainda não encontrei uma história de um cachorro que deixe só a carne de lado. Normalmente o que acontece é, eles comem toda a carne e deixam o que é menos interessante para eles de lado. E se você não está oferecendo outras distrações, outros snacks, eles possivelmente vão fazer menos isso. Outro passo que é fundamental é valorizar a refeição. E como você pode fazer isso? De várias maneiras na hora de servir alimentação natural. Então, por exemplo, dá uma esquentadinha na comida do seu cachorro para ativar o aroma, ativar aquele cheiro que é muito atraente para eles e também melhora o gosto, deixa essa comida mais palatável, principalmente se ela ficou congelada muito tempo. É comum que a comida que tenha ficado no freezer durante muito tempo fica um pouco dura e perca um pouco o gosto e o cheiro, perca totalmente dependendo do tempo de congelamento, vira lá uma pedra de gelo. Então, se você dá uma esquentada, pode até ser com água ou em banho-maria ou na frigideira, reativa essas propriedades, né? O aroma, o gosto, e se torna mais atrativa para o seu cachorro. Colocar uma pitadinha de azeite, um pouco de óleo de coco, também torna a comida mais interessante. Um pouco de tempero, então às vezes ervas frescas, se você tiver na sua casa, ou mix de tempero que eu mostrei já aqui para vocês, faz com que fique muito mais atrativo, se é o caso do seu cachorro estar um pouco enjoadinho e não demonstre apetite na hora de comer. Se o seu cachorro até tem apetite, mas só para as carnes, e na hora de comer os vegetais ele deixa de lado, você pode tomar algumas medidas para ajudar, para incentivar para que ele coma tudo que tem ali no prato. Então, triture ou pique muito bem picadinho esses vegetais depois de bem cozidos, porque crus eles realmente não são atrativos para os nossos cães. Se for o caso, misture bem a carne. Se o seu cachorro não come de jeito nenhum, misture bem uma carne moída. O que você pode fazer também é cozinhar esses vegetais na água em que você cozinhou a carne, porque assim ele pega o cheiro e pega o gosto, vai ficar muito mais atrativo e muito mais fácil para o seu cachorro comer. E se de jeito nenhum ele come nada disso deu certo, o que você pode fazer é bater isso num processador, num liquidificador, junto com as vísceras ou com um pouco de carne. Aí não tem jeito, o seu cachorro vai estar consumindo esses vegetais sem perceber. E eu tô dando um destaque maior aqui para os vegetais, porque é muito comum que a falta de apetite dos cães, na verdade, não seja falta de apetite, mas só que eles deixem esses vegetais ali no pratinho, na cumbuca deles e se negue a comer. Sobre as carnes, se você oferece só carne moída, a carne moída tem uma vantagem para cachorros que não gostam de comer os vegetais, porque você pode misturar bem ali, fazer um amassadinho e ele acaba comendo tudo num pacote só. Mas uma dica bacana para valorizar também a refeição do seu cachorro é colocar a carne de repente em pedaços maiores. Eles curtem caçar ali, pescar a carne no meio do prato, então aquilo fica mais gostoso, aquele momento da refeição fica mais prazeroso para eles, já que é um instinto deles caçar e mastigar aquela carne. Isso é relaxante para eles, é como se fosse uma diversão. Então, se eles não têm problema de deixar os vegetais de lado, mas sim no momento de comer, se esse é o problema do seu cachorro, você pode usar pedaços maiores de carne, porque eu acho que essa refeição pode ficar mais atrativa para ele. Faça o teste, vale a pena. E o que você pode fazer também é usar outras coisas, alguns artifícios para colocar na comida do seu cachorro. O azeite, de repente um pouquinho de queijo cottage, um iogurte natural, temperos e até fígado desidratado você pode usar para fazer com que seu cachorro tenha mais vontade na hora de comer. Então, são alguns passos. Tirando o petisco, mesmo assim ele não tá curtindo muito a comida, pique melhor os vegetais e coloque algumas coisas para ajudar ele a comer. Então, alguns complementos alimentares que tornem essa comida mais atrativa. Lembrando que ela quentinha
pode ser mais interessante para eles. E uma coisa é verdade, que por mais que o seu cachorro goste muito da comida natural, da comida de verdade, seja que nem os meus são aqui em casa, que nunca negam, que é a hora mais feliz do dia para eles e não tem problema nenhum de comer, lambe, volta, lambe a vasilhinha. Tem uma coisa que é verdade, ninguém gosta de comer a mesma coisa todos os dias da vida. Então, é muito importante variar os alimentos que você inclui na alimentação natural do seu cachorro, não só do ponto de vista nutricional, porque é fundamental que você ofereça o máximo de nutrientes possíveis, e eles vêm de diferentes fontes, né, de alimentos. É importante também que você varie esses ingredientes que você usa para fazer a refeição, também para tornar isso mais gostoso e mais atraente para o seu cachorro. E aos poucos, fazendo isso, você vai sentindo o que o seu cachorro gosta mais e o que ele gosta menos. Então, o que tem naquela comida que ele sempre come com mais vontade e o que ele come menos. Então, aqui em casa, por exemplo, eu percebo que o arroz não faz muito sucesso, o repolho não faz muito sucesso, sardinha não faz muito sucesso, que daí eu preciso dar uma ajudada quando eles não estão muito interessados em comer. E você precisa respeitar os horários do seu cão. De repente, na hora que você está servindo, não é a hora que ele está com fome. Os cães têm uma natureza muito sábia quando se trata do momento em que eles se alimentam. E não é à toa que é muito estudado os benefícios do jejum para os cachorros, e para nós humanos também, mas a gente está aqui falando deles. Então, muitos cães não gostam de comer de manhã e só mais no período da tarde, quando já está mais fresco, depois que o sol se põe. Então, se você oferece para o seu cachorro e ele não comeu, a alimentação natural fica tranquilo, você pode deixar ali por até uns 20 minutos, senão depois começa a dar mosca e não é legal. Guarda na geladeira e oferece à noite, até que você vai entendendo o momento ideal para o seu cachorro comer. E se for o caso de oferecer uma vez ao dia, tudo bem, você não necessariamente precisa oferecer 2 ou 3. Você precisa oferecer na hora que o seu cachorro tá com vontade de comer. E você vai entendendo isso aos poucos. Mas se o problema dele é não comer, tente mudar o horário. Essa é uma medida que de repente pode dar certo e você pode encontrar uma hora em que o seu cachorro tá com mais apetite. Mas eu sei que isso não é uma coisa fácil de fazer, porque com a ração, você pode deixar ela até ali um dia inteiro e ver qual é a melhor hora para o seu cachorro comer, né? Ele pode decidir fazer um jejum por conta própria e se você não tá acompanhando e não serve, fica lá do lado esperando comer, você nem se dá conta. Com a alimentação natural é mais difícil porque você tem que servir. E apesar disso não ter acontecido nunca na minha casa, eu imagino como seja frustrante que você prepara a comida do seu cachorro, tem todo aquele trabalho, esquenta. Aquele momento acaba sendo especial pra gente também, que tá cuidando da saúde dos nossos cães com alimentação e ele não come. Então, se for esse o caso, você precisa fazer esse passo a passo para entender qual é o problema. Se ele não tá doente e não tem nenhum problema, se você não tá dando petisco, tenta mudar os horários e que ele come e passar a oferecer a comida uma vez só ao dia. E uma dica de ouro, que não tá ligada diretamente à alimentação, mas tem um reflexo muito grande, é que cães cansados, cachorros que praticam exercício físico e que têm uma rotina diária de passeio de exercício físico vão ter mais apetite. Porque também faz parte do manejo alimentar passear e depois eles vão sentir fome, depois eles vão querer descansar. É como se fosse um ciclo. Então, se você tá com um problema e seu cachorro não come, ou seu cachorro é muito seletivo, ou seu cachorro é enjoado para comer, mantenha ele mais ativo fisicamente, porque isso certamente, as chances são grandes de que possa refletir no apetite do seu cachorro. Agora, falando sobre uma questão que me atinge diretamente aqui em casa, eu sofro com isso e eu pesquiso muito sobre o tema, é como lidar com o apetite insaciável do seu cachorro. Então, se o problema do seu cão é o contrário, é porque ele come até dizer chega, se você der muita comida, ele vai comer muita, ainda fica em volta de você, ainda volta na vasilha várias vezes por dia para lamber, bem-vindo ao meu mundo. É isso que acontece aqui na minha casa e isso é o mais comum que aconteça com cães tratados com alimentação natural. E existem algumas medidas que você pode tomar
para tentar também ajudar o seu cachorro a não ser acostumado a estar sempre loucamente atrás de comida, porque às vezes eles sofrem também. Mas antes de eu te passar quais são essas dicas, eu vou te dizer que é comum que os cachorros busquem sempre comida, isso até é um gatilho mental, psicológico deles, da espécie deles, de que caçava para poder sobreviver. Então, por mais que o seu cachorro esteja com você por muitos anos e você sempre deu comida para ele no mesmo horário, nunca deixou faltar nada, não é que ele não confie em você, mas é porque é instintivo que ele acredite que ele não saiba qual a próxima vez que ele vai comer. Que ele ache que ele tem que aproveitar o máximo possível de cada refeição, ele não sabe o que vai acontecer na próxima vez, porque instintivamente ele ainda acredita que ele tem que se garantir, né, vindo dos lobos que caçavam a própria comida e que tinham que comer o máximo possível porque não sabiam quando iam conseguir outras presas. Então talvez esse gatilho ainda esteja ativo no seu cão mesmo sendo domesticado e você não consiga, né, garantir que ele esqueça esse instinto, e daí não tem o que fazer, é assim e tá tudo certo. Isso acontece também com cães que são resgatados da rua, como é o meu caso aqui em casa. Eu percebo que o meu cachorro resgatado recentemente tem uma ansiedade muito maior, uma ânsia muito grande por comida, porque eu acho que ele já teve que lutar muito para comer, ele já teve que procurar comida, ele tinha fome, então ele fica muito mais feliz na hora de comer, ele fica muito mais ansioso, porque é um momento muito importante para ele. Então, quem sabe um dia ele se acostume que nunca vai faltar comida para ele e que ele come todos os dias, naquele mesmo horário, 2 vezes ao dia. Mas é comum que ele fique muito esganado até e queira comer tudo e coma muito rápido, porque ele foi acostumado a precisar brigar por aquela comida. Então ele nunca vai negar, ele sempre vai ficar ansioso. Isso é uma coisa que o comportamento dele traz e pode mudar com o tempo. E como eu posso fazer isso? Garantindo que ele tenha sempre comida. E tendo paciência, e tentando educar, tentando acalmá-lo na hora de comer. É uma questão muito mais ligada ao comportamental do que ao físico, necessariamente, diferentemente dos cachorros que têm a falta de apetite. Quando eu digo que essa vontade louca por comida tem um fundo mais comportamental do que físico, é porque cachorros que aprenderam a sempre implorar por comida, a ficar em volta da mesa e pedir mais comida e ganham, eles vão sempre tender a repetir esse tipo de comportamento. Assim como também os cachorros que não comem a refeição porque sempre são alimentados com petiscos, snacks mais interessantes, tendem a não comer porque eles sabem que vão ganhar outras coisas. Então tem essa questão comportamental também que você tem que ficar atento para não estar acostumando mal o seu cachorro, fazendo indiretamente com que ele não tenha apetite ou com que ele tenha apetite demais. Então a questão é não ceder se o seu cachorro tá sempre em volta de você pedindo comida e você sustenta, você alimenta esse comportamento dele e sempre dá comida, né? Tem que dar uma controlada. Então, como ajudar um cão obcecado por comida? Se o seu cachorro não tem nenhum problema de saúde, é um cachorro saudável, ele tá com peso bom, ele não precisa ganhar peso, você pode tomar algumas medidas. Então, ignorar os apelos. Seu cachorro vai voltar se ele é um cachorro louco por comida e a alimentação natural é muito interessante para ele, como acontece com a maioria dos casos dos cães, ele vai voltar várias vezes ali no potinho dele de comida e tudo bem, tá tudo certo. Se você tá certa de que ele tá comendo a quantidade suficiente que ele precisa por dia, ele tá num peso bom, ele não precisa engordar, dá dó, a gente se sente mal algumas vezes, mas você tem que se acostumar, você não pode ceder os apelos, porque ele só tá voltando lá porque pra ele é muito gostoso, porque pra ele é muito interessante comer aquilo, ele quer ver se tem mais. Não é sua culpa, não tem a ver com a quantidade de comida se isso estiver regulado e estiver muito certo. E uma coisa que você pode fazer que é interessante, usar essa obsessão do seu cachorro por comida para treinar ele. Então, para ensinar o autocontrole, para ensinar que ele sente, que ele fique, que ele te olhe, que ele fique com foco em você, esperando autorização para a hora de comer. Como meus cachorros gostam muito de comer, essa hora é uma hora muito esperada aqui em casa, eu faço isso. Então, antes de servir, eu faço com que eles sentem, esperem sentados, eu coloco o potinho deles no
no lugar onde eles comem todos os dias. E eles só podem acessar a comida, eles só podem se servir, né? Assim, digamos assim, na hora que eu dou o comando que eu digo vai. E então eu aproveito eu faria esse pensamento deles, que é eu faria qualquer coisa por isso, pra fazer com que então eles só consigam ter a comida diante de algumas condições que eu coloco, que é senta, fica e você só vai na hora que eu disser que você pode ir. E eu te falo que o comportamento deles mudou bastante, eles se tornaram cães mais obedientes desde que eles têm essa rotina na hora de comer. Então eu tô usando a obsessão deles por comida pra, na verdade, ajudar eles a serem mais bem educados, o que é melhor pra todo mundo. Então não ache que você não tá ajudando o seu cachorro quando você não cede aos apelos dele ou dando muito petisco, porque isso pode fazer com que ele não coma, ou não dando petisco para ele comer bem. Se você tá se preocupando com isso, é porque você quer o bem-estar do seu cachorro. Fique sempre atento ao peso dele, se ele tá ganhando muito peso, se ele tá perdendo muito peso, opa, ele tem alguma coisa errada, você precisa ajustar. Se não, é ideal que o seu cachorro coma apenas nas horas que ele tem que comer e coma de petisco saudável 10% do total do que ele come por dia. Então, se essa é a situação na sua casa, quer dizer que tá tudo bem. E daí, se o seu cachorro é louco por comida, não ceda aos apelos dele, porque você pode desbalancear toda a rotina alimentar dele. E se o seu cachorro não quer comer, também não tente resolver isso dando comida por fora, porque vai fazer com que ele queira comer cada vez menos e daí a falta de apetite pode se tornar um problema ainda maior. A indicação é que você consiga cuidar disso com coisas que você pode fazer na hora de fazer a comida, no manejo da própria comida, e não tentando resolver esse problema por fora.